CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Daremos continuidade ao estudo do livro Recordações da Mediunidade, da nossa irmã Ivone. Porém, antes leremos o Evangelho, capítulo 6, o Cristo Consolador. Sinto-me cheio de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para deixar de estender a mão segura aos infelizes extraviados, que vendo o céu, caem no abismo do erro. Acreditai, amai, meditai nas coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com o bom grão, as utopias, as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele criaram raízes são de origem unicamente humana. E eis que do outro lado do túmulo, onde acreditáveis que nada existia, vozes vos gritam: irmãos, nada morre. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito Verdade. Bonito, né? Consolador. Aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome para mais uma tarde de estudos. Estudos em torno da doutrina espírita. E hoje, a experiência mediúnica da nossa irmã Ivone do Amaral Pereira, que ela possa nos inspirar, que ela possa nos envolver, para que melhor compreendamos a sua experiência, trazendo para nós amadurecimento em torno da mediunidade. Pedimos ainda, Jesus, que permita que o irmão altivo, diretor desta casa, também esteja junto a nós, com a coluna de espíritos que dirige o nosso CEAP. Em nome desses irmãos amigos, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, em nome da nossa querida irmã Ivone, dos seus guias, em nome do amor, do nosso amor, do Teu amor, Senhor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que pedimos a permissão devida para iniciarmos os estudos desta tarde. Que assim seja. Vamos lá. Senta aí, pode sentar. Então, a dona Ivone, nós começamos na aula passada um tema, não é meu, um tema, que tem como título Complexos Psíquicos. E ela citou a experiência. Primeiro ela começa com uma definição de matéria, ela pergunta o que é matéria, ela coloca aqui na página de rosto a definição do livro 21, da questão 21 do livro dos Espíritos sobre matéria, que os Espíritos dizem que a matéria, que do nosso ponto de vista ele está certo, o que impressiona os sentidos, é impenetrável, enfim, mas que a matéria existe em estados em que não imaginamos, em que nós não conhecemos. Aí ela vem falando que lá pelos idos de 1958, ela foi visitar um parente, que ela deu o nome de C, era um primo dela.
E quando ela chega, deixa eu ver aqui se era primo mesmo, era um parente dela. Logo na primeira página, um parente meu, ela só falou que era um parente e que estava adoentado. Ela foi visitar o parente que ela designou de nome C. E ele estava com uma enfermidade física que foi diagnosticada pelos médicos e muito bem diagnosticada no intestino, ali na região digestiva, né? Porém, quando ela entrou na casa do parente, ela viu no quarto do parente duas entidades, lembram? Dois espíritos. Um que tinha sido suicida e que tinha sido envenenado, se envenenou. Foi envenenamento, não foi? Vamos ver aqui. Que agravava o mal dele. E esse espírito que havia se suicidado, ele estava com vômitos, com tosse, sufocações, asfixia, aflição desesperadora, alucinações que envolvia lá o seu parente. Além desse espírito suicida, havia um outro que estava deitado no soalho, numa esteira, num travesseiro muito sujo. Ela diz um travesseiro... Eu que falo ceboso, que a gente fama, né? Mas é o que ela deu a entender, ela usou aqui um outro nome. E o primeiro foi retirado dali facilmente. O espírito suicida foi retirado de junto do parente e encaminhado para o devido tratamento. Aí eu até relembrei semana passada, fazendo uma comparação com o estudo anterior, em que ela levou 1 ano com o espírito suicida, daquele alemão que deu um tiro no peito e estava no soalho lá da casa, lá no sótão, né? Havia 10 anos. E ela levou 1 ano trabalhando junto dele para ele poder ser ajudado. E nesse aqui, ele foi retirado facilmente, logo retirado. Então, cada caso é um caso, né? Cada um é cada um, não dá para a gente generalizar. O que se pode generalizar? Que o suicídio é um engodo, porque não existe a morte e só piora o problema. Mas o outro espírito, não. O outro que estava deitado continuou ali. E nós vamos ver como é que ela vai retirar esse espírito dali, como é que vai ser essa conversação. O guia dela, né, o Dr. Bezerra, disse que vai auxiliá-la para ela conversar com o espírito. E ela viu ali uma chácara, ela descreveu uma chácara dentro da propriedade nova, do prédio novo, e o espírito plasmou o local que ele sempre viveu. Ele não deu atenção para a casa nova que estava ali. Ele estava vivendo no mundo dele, numa esteira, no chão, deitado, sofrendo. É muito interessante essa história dele que a gente vai ouvir agora. E ali ela viu 2 galos cacarejando, ainda cacarejava o galo, hein? As imbiras penduradas. Imbira é feito de casca de árvore. Eu via muito imbira de casca de bananeira. Onde eu morava antigamente, tinha muita chácara, lá em Nilópolis. Eu era garoto, tinha uns 13 anos. Tinha uma chácara enorme perto da minha casa e tinha muita imbira pendurada. Nós usamos muito imbira no trabalho também, né? Para amarrar o paraquedas, tinha que usar o imbira para puxar o... Então, é um nome que não é muito usado, mas nós usamos muito. Vi as imbiras penduradas, um monte de terra que parecia que tinha atacado fogo recentemente, um lugar abandonado, uns pés de jiló, de maxixe, algumas hortaliças.
era a chácara dele. Era um lugar em decadência que ela citou, correto? Foi aí que nós paramos semana passada. Aí vamos continuar. Eu vou voltar somente um parágrafozinho, está na página 130, que o guia diz para ela assim: será necessário socorrê-lo, estou lá em cima da página 130, não só a bem dele mesmo, como de todos vós, quer dizer, dos encarnados que ele estava, porque ele estava atrapalhando, ele estava vibrando. Lembra da história do colchão? Entrego-te para que os ajude, para que o ajudes. Os médiuns são colaboradores dos seus mentores espirituais e devem aprender os serviços comuns à vida espiritual, quanto antes, visto que muito auxílio recebe para facilitar-lhes o desempenho. Olha o que o guia dela diz, que nós somos auxiliares deles e devemos aprender a trabalhar o quanto antes, já que nós, os médios, recebemos muito auxílio deles. Nós vimos que eu tinha que falar com o rapaz ali, mas ele vai embora. Nós vimos que, estudando as obras de André Luiz, lá o livro Os Mensageiros, naquele tema sobre o doutrinador, que o trabalho da desobsessão poderia ser feito pelos espíritos. Tem equipes de trabalhadores especializados em desobsessão no plano espiritual. O médium, o concurso do médium, com seu fluido, ajuda bastante. Mas poderia ser feito sem os médios. E o trabalho é feito, o médium é usado nesse trabalho para o nosso aprendizado. Por misericórdia de Deus, para que a gente também vá se quitando de determinados débitos do passado e nos antecipando ao trabalho que vamos realizar quando a gente desencarnar. Trabalho no mundo espiritual é o trabalho da casa espírita. Lá ninguém precisa ganhar dinheiro para comer. Então você vai auxiliar o próximo. É todo um trabalho junto ao próximo. Quando a gente olha para a humanidade perdida do jeito que está, enfurnada nas drogas, nos vícios, quando desencarnam, precisam de socorro. Olha quanto trabalho tem para ser realizado. Então, no mundo espiritual é sempre com relação ao próximo, é o único trabalho que se tem lá. Não é o único. Para nós será esse. Tem outras instâncias de trabalho, mas sempre voltada para o próximo, todos voltados para o próximo. Não é à toa que Jesus disse que amássemos uns aos outros como Ele nos amou. Nesse caso, havendo no plano espiritual o trabalho da obsessão, eliminaria então a necessidade do trabalho do encarnado. Eliminaria. Você está se antecipando ao que você vai fazer lá. E aqui ele disse a mesma coisa para Dona Ivone. Vocês recebem muito, vamos trabalhar. Aí o guia dela diz assim, né? O amigo em questão apenas necessita de amor e caridade. Os médiuns forçosamente devem ser habilitados antes que qualquer outra pessoa para esses certames humanitários. Olha, a nossa amiga que vem aqui trabalhar voluntariamente, né, a dona Benedita, quantos anos ela tem? 80, né? 60? 70. Então, ela tem 70 anos, mas ela é bem debilitada, ela aparenta ter mais idade. Ela teve uma isquemia e teve o lado direito todo paralisado. Como ela não veio aqui, ela vem toda quinta-feira, toda quarta-feira, ajuda a descascar legumes. Ela não veio, simplesmente não veio. No dia seguinte ela não veio. Aí nós fomos lá.
encontramos ela caída em casa, no chão, toda urinada. O que nós fizemos? Botamos ela na cama, compramos fralda, trocou a fralda dela, né, Elaine? Elaine ajudou, chamamos um parente, o parente veio, ela foi hospitalizada, recebeu, o pessoal daqui acompanhou até lá, não acompanhou? Uma filha, a Heloísa acompanhou, ficou hospitalizada, teve alta, pediu ajuda, o pessoal foi lá, né, alugou um carro, trouxe ela para cá no carro, ela está em casa. Trabalho todinho de solidariedade, todo um trabalho de amor, todo um trabalho com o próximo. Se a gente diz assim, isso não é problema meu, ela tem parente, ela que se vire. Seria o papel de um cristão? Não. Então a casa socorreu, vocês socorreram em nome da casa. Se predispuseram aí, né? Foi uma tarde inteira de socorro hoje, e ela está em casa, precisa de cuidados. E oferecemos outros tipos de cuidado. Não foi? Aí depende da família, se vai aceitar, se não vai aceitar, o que vai fazer, o que vai deixar de fazer. É isso aqui, é um trabalho de solidariedade. No mundo espiritual é isso o tempo todo. O tempo todo. Aqui entra ambulância espiritual, sai ambulância, entra maqueiro, sai maqueiro. A pessoa vem uma vez na casa, uma vez, ela já é cadastrada aqui. Hoje nós recebemos a notícia de que o senhor aqui, um vizinho, desencarnou. Ele estava com câncer. Ele veio aqui, ele tomou passe. Nós oferecemos ajuda para visitá-lo. O parente não quis, nós não fomos. Passávamos lá, querendo, a gente vem aqui, a gente faz a visita, se quiser o passe, a gente dá. O parente não quis, tudo bem. Ele desencarnou. Chegou logo a notícia aqui. Com certeza ele foi amparado aqui. Com certeza. E vai ser tratado. Já está amparado. Olha o trabalho do mundo espiritual. É o tempo todo. Toda hora tem um morrendo. Tem um montão em aflição. Um ajuda o outro. Se você não for solidário, aqui, quando você desencarnar, você também não vai gostar de ajudar ninguém. Aí vai sofrer. Então o trabalho todo é esse. Por isso que Jesus nos recomendou que amássemos uns aos outros como Ele nos amou. Me dá licença de beber água. Para eu não tossir. Então, ela foi socorrer lá o rapaz, que se chama Pedro, né? Seria necessário, portanto, que eu instruísse ou doutrinasse aquele espírito, sem promover... desculpe, eu pulei um pedacinho. E a mulher com tendências maternais que lhe são próprias, obterá resultados superiores com a prática da mediunidade bem sentida e compreendida em todos os seus ângulos. Então, Dona Ivone, como mulher, tem um instinto materno e ajudar melhor aquele ser, como vocês ali. Na hora de trocar a moça, eu tive que sair dali. Não é um trabalho para o homem, vai constranger a pessoa que está ali, né? Seria necessário, portanto, que eu instruísse ou doutrinasse aquele espírito, sem promover nenhuma sessão mediúnica, tal como no caso do suicida Guilherme, que é aquele alemão lá de Petrópolis. Seria como lecionar-lhe os rudimentos da moral do Cristo dentro do lar, como as mães zelosas aos seus filhos, moral que ele absolutamente não possuía, e da doutrina dos espíritos, que ele possuía ainda menos. Trabalho preparatório,
quais os realizados nos centros espíritas, que possibilitasse esclarecimentos maiores no verdadeiro estado espiritual que ele ainda não conhecia, nem podia viver, dadas as precárias condições vibratórias em que se encontrava. Esse serviço, porém, seria antes realizado em corpo astral, durante transes de desdobramento e como de uso no invisível, onde o esclarecimento individual é feito naturalmente, durante conversações amistosas ou em aulas para os mais afins, e não com sutilezas transcendentes, como a maioria das sessões mediúnicas terrestres. Não me atemorizei, porém, pois tudo me parecia natural. Lembro-me ainda de que, da primeira vez que me defrontei com a entidade em questão, de modo a poder falar-lhe a fim de iniciar a tarefa que me foi confiada, passou-se o seguinte diálogo. Então vamos lá. Ela vai fazer todo o trabalho em corpo astral. Ela não vai fazer o trabalho como encarnada. Ela vai deixar o corpo dormindo, em repouso. Ela vai sair do corpo. Ela lembrava de tudo que estava vendo no mundo espiritual, quando retornava ao corpo. Tanto que ela está narrando aqui. E foi conversar com o espírito. Viu, Carlos? Precisou do médium encarnado? Não. O trabalho foi todo realizado pelo espírito. Foi bom aquela aula com essa que a gente vai... O Eurípides Bassanufo foi lá em espírito. Mas lá precisou ele se materializar para fazer o parto. Agora a Dona Ivone não. Foi todo espiritual. Bom dia, Pedrinho. Como você está passando? Como tem passado você? Exclamei, saudando a entidade. É de notar que as cenas que seguirão se desenrolavam durante a madrugada, quando já o sono magnético, ou o que quer que seja, era profundo. Olha só, o corpo estava dormindo. Ela fora do corpo. Estando o cérebro já descansado das impressões do dia, e isento, portanto, de interferências. No entanto, jamais presenciei escuridão. Sentia-me, ao contrário, alumiada como pela claridade do plenilúnio, o que faz supor tratar-se da luz própria do mundo invisível, visto que o fato se passava pela madrugada. Sentindo que era dia e esquecendo-me de que ali me encontrava graças a importante fenômeno mediúnico, eu agia naturalmente e cumprimentava o habitante do além com muito humano bom dia, dando-lhe ainda diminutivo para o nome, pois com efeito é hábito meu apelidar os meus amigos com diminutivo, para os seus nomes, o que aos desencarnados de situação sofrível, pelo menos, sensibiliza sempre, mas não me atrevendo a tais liberdade com entidades protetoras. Então, para que os amigos delas, para os mais chegados, ela tratava no diminutivo. Então, ela ia me chamar de Niltinho, né? Ô, Niltinho. Então, chegou para o Pedro, bom dia, Pedrinho. Naturalmente, porque é natural. Ele está apenas sem um corpo físico, é um ser humano normal. Ouvindo o cumprimento, a entidade sorriu satisfeita, tendo eu então compreendido que ela me supunha uma nova vizinha, daquelas que lhe compravam as pobres hortaliças ou levavam pequenas dádivas que o auxiliasse na sua miséria. E respondeu sem deixar de pelejar com o amarrilho das ervilhas. Bom dia, sinhá. Vai-se indo com a graça de Deus. Não ando bom nem nada, sinhá. Como a senhora vê, estou cada vez pior. Acho que vocês vão querer passar da hora hoje, até o final, hein? Que é muito interessante esse estudo aqui.
Vejo que você não está muito bem mesmo, não. E trabalhando assim, quer que eu o ajude a amarrar as ervilhas e as estacas? Você está um pouco fraco, Pedrinho. Esse serviço é penoso para uma pessoa nas suas condições. E assim você se cansará cada vez mais. Respondi, observando que ele gostava de se sentir mártir e a fim de cativar a sua confiança antes de mais nada. Aí ele gostava de se sentir, sofrido. Ele aceitou o oferecimento e eu me pus a ajudá-lo no trato às queridas plantas. Olha só, era tão real a criação, porque é real, é criação mental. Ela foi ajudar nas plantas. Assim como o galo, a criação dele. Tá? A criação dele. Não era o espírito do galo que estava ali. O que não deixava dúvidas era que minhas próprias vibrações se conjugavam positivamente com as ondas vibratórias que eles se distendiam. E eu via o terreno tal como fora no outro tempo, enquanto as hastes das ervilhas e as estacas de taquara pareciam tão sólidas ao meu contato como se tratasse efetivamente de realizações terrenas. A tira de Imbira, inclusive, que eu ouvi estalar ao ser, por um de nós dois, sacudida para amarrá-las aos arbustos. Sacudia lá a tira, Que coisa interessante. Mas nós também, quando trabalhadores desses trabalhos espirituais aqui, da desobsessão, fazemos o mesmo trabalho quando saímos do corpo. Quanto trabalho é realizado por nós fora do corpo? É porque a gente não lembra. Ela tinha a faculdade de lembrar de tudo. Conseguiu dar para ela? Ela saiu satisfeita? E ela ficou satisfeita, ia repetir. A gente realiza esse trabalho durante o sono. Todo dia. Todo dia. Qual é a recomendação? Que antes de dormir a gente ore, peça a Deus proteção, que nos traga para casa espírita, nos leve para bons lugares e a gente vem para cá. Quantos se realizam, por exemplo, no mundo do crime, no mundo dos vícios, saem do corpo, vai para o mundo do vício. Vai para lugares ruins, terríveis. Normal. Por isso, diziam os espíritos, o mundo material poderia deixar de existir sem influenciar em nada o mundo espiritual. Exatamente. Numa situação diferente, porque no caso lá do Sócrates, ele suicidou-se no local. Quer dizer, deu tiro no peito, por isso que a Mônica via lá no Sócrates. Esse não houve suicídio. Ele construiu mentalmente, com a matéria disseminada no espaço, que é o fluido cósmico universal. Seguiu-se conversação amistosa, por assim dizer, diária, durante cerca de 2 meses. 2 meses. Tempo, hein? Na maioria das ocasiões em que assim conversamos, não foi possível recordar integralmente o assunto de que tratávamos. Em transes como esse, as lembranças se conservam intermitentes e muita coisa se esvai ao despertar do mesmo. Só mais tarde retornam vivas as lembranças do que então foi vivido e retornam pelos canais da intuição, acionadas pelo assistente espiritual que orienta o trabalho. Lembro-me, entretanto, de que chorando, Pedrinho se queixava amargamente de uma pessoa, um homem, que muito o prejudicara, chamando-o frequentemente pelo nome do seu Romano, e ao qual responsabilizava
pela miséria em que se encontrava. Olha como é que o espírito guarda mágoa. Não raro, durante esses colóquios espirituais, eu me via sentada sobre um caixote velho, ao lado do meu pupilo, no quintal, ouvindo-o relatar os próprios infortúnios, enquanto, igualmente, sentado, chorava e ouvia depois as lições de instrução evangélica e rudimentos da doutrina espírita sobre a vida de além-túmulo, que eu lhe transmitia, o único bálsamo que a inspiração de Charles me fornecia para lhe aliviar as amarguras. Eu lhe falava então da misericórdia de Deus, que não desampara o sofredor que nela confia, ou da bondade de Jesus, sempre pronto a auxiliar os necessitados. Assim, levantando a esperança no seu coração e contando-lhe histórias educativas, nas quais Jesus aparecia no esplendor da sua vida prática entre os homens, ou seja, na ação dos seus serviços junto ao próximo. É a evangelização, o que a gente faz aqui, né, com o evangelho, o que a gente faz com as mães, o que a gente faz conosco, quando estamos estudando o evangelho. E hoje a gente leu aqui justamente o Cristo Consolador, né, veio ao encontro aqui do que nós estamos estudando. Ela tinha a proteção do Charles. Charles era um dos guias dela. Era um guia dela. Tinha o Dr. Bezerra, Leon Denis, muitos outros. Mas o Charles foi pai dela na outra encarnação. A amava muito, já a acompanha há muito tempo. Pedrinho era qual criança, dispondo de pequena capacidade de entendimento para instruções mais amplas, incapaz de força de penetração para outra forma de esclarecimento. Falava-lhe das curas realizadas por Jesus nos cegos, nos paralíticos, nos leprosos, acrescentando que aquele que tais curas fizera outrora, também certamente estenderia sobre ele sua mão protetora, a fim de permitir-lhe a cura de que tanto necessitava para os seus diversos males. Falava das parábolas mais assimiláveis pelo seu entendimento, da ressurreição da filha de Jairo e da de Lázaro, procurando acentuar intencionalmente a atenção dispensada pelo Mestre às crianças, aos pecadores e aos doentes, sua grandeza espiritual de emissário divino, seu amor à humanidade, seus sofrimentos heroicamente suportados, o generoso perdão concedido aos que haviam perseguido. Uma pergunta, então o Pedrinho, ele tinha instrução? Nenhuma, ele não tinha instrução nenhuma. Ela está dizendo que ele não tinha instrução nenhuma e que estava começando, estava tratando ele como criança, era uma criança. Certa vez, exclamou ele, provando que assimilava o ensinamento. Ah, sinhá, se eu vivesse no tempo dele, não é verdade que ele me curaria dessa minha doença também? Bem inocente a pergunta, né? O tempo é sempre o mesmo, Pedrinho. O Divino Mestre não nos abandonou. E estou certa de que há de curar também a sua doença. A sua cura já começou, meu irmãozinho. E dentro em breve, você não sentirá mais nada do que vem sofrendo. Estará fortalecido e feliz para conquistar o futuro. De outra feita, porque eu lhe apresentasse explicações sobre o fenômeno da morte, garantindo que nossa alma continuaria a viver para progredir sempre para Deus, e jamais se aniquilando em paragens infernais, riu-se com alegria e declarou: Deus permita que assim seja mesmo, porque eu tenho muito medo de ir para o inferno quando morrer. Quer dizer, ele não sabia nem que tinha morrido. Ele não sabia que tinha morrido. Ainda tinha medo do inferno, né? As intuições
que me eram fornecidas não aconselhavam a surpreendê-lo com a notícia chocante de que ele próprio já não era um homem, e sim um habitante do além-túmulo. Seria talvez cedo, dado o atraso mental em que permanecia os múltiplos prejuízos daí derivados. O esclarecimento ele o receberia mais tarde, por normas naturais, no momento que lhe fosse possível gravitar para o plano atmosférico menos denso, que ele em que, na realidade, estava vivendo. Então, ela não ia dizer para ele que ele morreu. Ela ia saber disso mais tarde, era a intuição que ela tinha, né? Pedrinho gostava das histórias evangélicas e costumava rir-se encantado ao ouvir que o samaritano passava pela estrada que ia a Jerusalém, de Jerusalém a Jericó, e socorria o infeliz ferido pelos salteadores, ao narrar-lhe a parábola do bom samaritano. E lembro-me ainda da satisfação com que ouvi a comovente história do filho pródigo, perdoado pelo pai, depois de tantas peripécias sofridas. Da aparição de Jesus a Maria de Magdala e aos apóstolos após o Calvário, da conversão de Saulo e outros tantos passos que a inspiração me trazia como recurso para uma adaptação da sua mente às coisas suaves e superiores que lhe pudessem elevar as vibrações. Notava, ao demais, que o paciente se ia afeiçoando a mim e confiando em minha palavra, sensibilizado e atraído pelo trato afetuoso que eu lhe dispensava. Às vezes chorava, queixando-se de terríveis dores e ardência nos rins, no fígado e no estômago, que o impossibilitavam de alimentar-se. Até que um dia lhe perguntei, segurando a haste de um pé de ervilhas, para que ele o atasse à estaca de taquara. Quer um médico para se consultar, Pedrinho? Essa doença não vale nada. Isso é apenas o seu pensamento, que recorda o tempo em que a doença existiu, fazendo você sofrer novamente. Contudo, ainda assim, você precisa de certo tratamento para a enfermidade da alma, pois é a sua alma que está doente. Será melhor você ir para um hospital, porque lá haverá conforto, tratamento adequado, enfermeiros para atendê-lo, além dos médicos, e tudo será gratuito. Se você quiser, arranjarei sua entrada num hospital muito bom que eu conheço. Mas, respondeu o interessado, não compreendo o meu intuito, que era de afastá-lo daquele ambiente, ao mesmo tempo proporcionando-lhe ensejo de melhoras espirituais. Eu quero ir para um hospital, sim. A questão é encontrar uma pessoa para tratar das minhas galinhas e das minhas plantas. Não posso ir porque, além de tudo, preciso refazer minha hortinha para ganhar alguma coisa. Não posso continuar nessa miséria. Quantos ficam assim, né? Ora, em primeiro lugar está a sua saúde, porque doente ninguém pode trabalhar. Eu tomarei conta de tudo para você. Pode ir. Acaso você não confia em mim? Pois, conforme você sabe, eu também gosto de criar galinhas. Já até possuí grande criação de galinhas. E também gosto de tratar de plantas. Esse serviço de persuasão, porém, nem foi rápido nem fácil. Levou cerca de 2 meses de dedicação e coragem, enquanto o meu parente C era submetido a tratamento rigoroso de passes, a fim de desintoxicar o próprio organismo das irradiações deletérias da entidade invisível, fortalecendo-se mental e fisicamente, a fim de resistir ao delicado complexo. Olha só. Olha o que os espíritos podem fazer conosco. Faz muito mal. Você chegou de lá, me dá um passe. Ela chegou de lá. Claro, foi
médium foi num lugar de doente, muita gente morre ali, vira uma luzinha, vamos atrás. A hora que você sentou aí, sentaram todos eles aí. Alguns já foram levados para a enfermaria. Daqui a pouco você não precisa nem de passe. Uma pergunta, Nil. Ele ainda não se via como no Morto. mundo espiritual, como morto. Ela está se referindo ao hospital, quando ela fala No do mundo hospital, espiritual. do mundo espiritual, para ir para a colônia, para o mundo espiritual. E ele, na realidade, ele está se vendo como um hospital do Comum, encarnado. Do encarnado, isso. É isso aí. Então é uma história interessante, né? Estou contando história aqui. Então esse serviço não foi fácil, levou 2 meses, o parente dela foi se desintoxicando com os passes, a fim de desintoxicar o próprio organismo das irradiações deletérias da entidade invisível, fortalecendo-se mental e fisicamente, a fim de resistir ao delicado complexo. E todo aquele trabalho requeria de mim inteiro senso de responsabilidade, visto que me fora confiado por uma entidade espiritual de categoria elevada, que respeito e amo pelo muito que me tem amado e servido. Eu exigia, portanto, de minhas próprias forças, grande cabedal de amor, de paciência, de desvelo e atenções diárias, mesmo em horas de vigília, sem o que a tentativa seria nula, e eu não corresponderia à confiança, nem ao desejo dos amigos espirituais, e tampouco ao dever para com o Evangelho. Não raro ouvia que Charles me animava. Ama-o, dizia sussurrante. Trata-o com alegria do coração, a mesma alegria com que protegerias a renovação educativa de um ser muito amado de sempre. Também esse é teu irmão, credor do seu desvelo. Olha só, o encarnado aprendendo com o desencarnado, o amor ao próximo. E é esse o nosso ápice, a gente enxergar um ao outro como irmão, como vocês fizeram lá com a senhora, que está aqui no trabalho, né, tentando ajudá-la. Ficou bem claro isso? Então a gente precisa desenvolver esse sentimento de amor dentro de nós. É o que a Casa Espírita faz conosco. Perguntar-se-á, no entanto, por que não foi a entidade Pedro retirada do ambiente de ser pelo poder dos 2 abnegados guias espirituais que orientaram o trabalho, como fora retirada a entidade suicida Adão? Boa pergunta, né? Não tiraram o Adão de lá? A mesma pergunta, por que o outro levou 1 ano? O Adão, os 2 tiraram. Por que não tiraram o Pedrinho de lá também? Ela vai responder aqui agora. Né? Estava o Charles e o outro guia com ela. Eu acho que é o Dr. Bezerra que está com ela. Então vamos lá. A essa pergunta responderei que, em primeiro lugar, cumpre ao obreiro do Senhor obedecer aos seus dirigentes espirituais, executando as tarefas que lhe foram confiadas, e não tergiversar. Então, a mesma coisa. O Espírito mandou, a gente cumpre. Aqui na casa a gente faz a mesma coisa. Hoje foi até, a Dilane chegou aí e me lembrei. Nós estávamos separando os nomes ali para socorro de sexta-feira, né? Trabalho que a gente tem aqui. Aí, me dá licença. Tinha um grupo, que é o espírito que separa. E o espírito estava separando os endereços. Aí botou mais um endereço no grupo da noite que a gente dirige. Que nós, no campo material, somos o dirigente. Aí eu disse, poxa, você vai botar mais um trabalho aqui, coloca nesse grupo que tem menos trabalho, divide o trabalho.
Eu falei do meu ponto de vista. Aí ela disse assim, mas a dona Cidinha mandou colocar com o senhor, para o senhor atender. Mas aí pegou o trabalho, botou no outro grupo. Aí eu peguei, não, se ela mandou colocar aqui, vamos colocar aqui. Eu fui, retirei, né? Botei onde ela pediu inicialmente que fosse concedido. Porque é o espírito que está tendo a visão do trabalho. Então ele está dizendo, esse grupo vai atender melhor esse endereço aqui. Esse grupo vai atender melhor esse endereço do que aquele outro grupo. Então eu tive uma visão humana e eu tive que obedecer à visão espiritual, porque o trabalho é espiritual. Hã? Claro, mas como o guia ali é bondoso, é um guia bondoso, se fosse eu, dizia assim, eu já não falei que é para botar lá, é para ficar lá. Né? Se fosse eu, como não sou eu, é um espírito bondoso, tirou e botou, porque eu falei, botou em outro lugar. Mas no mesmo momento, não foi, Adilane? Eu disse, não, mas não é a minha vontade. Eu dei um ponto de vista humano. Eu não reclamei também, não. Eu falei, dei um ponto de vista humano. Se aqui tem menos, pode colocar mais um, vai dividir. A gente tem que obedecer ao guia. Obedecer o que eles dizem. Eles não vão brigar com você, eu disse assim, pronto. Não, vai deixar. Se não atingisse os fins, na outra semana ia voltar para nosso grupo. Só ia atrasar o trabalho daquele espírito, daquela família. Ia ficar mais um tempo ali em sofrimento. Então é o que ela está dizendo aqui. O que o espírito disse, a gente cumpre. A gente faz. Está melhorando, Úrsula? Chega aqui cheia de energia. Agora olha como é que ela está. Como é que ela chegou lá do hospital. Está caída. Daqui a pouco a gente... Estão gostando do estudo? É envolvente, né? Então essa pergunta, responderei que em primeiro lugar, cumpre ao obreiro do Senhor obedecer aos seus dirigentes espirituais. Aí eu dei o nosso exemplo ali, eu obedeci. Executando as tarefas que lhes foram confiadas e não tergiversar. Eu tergiversei, né? Mas voltei atrás. O mundo espiritual é complexo. As leis que o regem e as circunstâncias de vida muito elásticas e também complexas. E longe estamos de conhecê-lo em sua verdadeira estrutura, para ousarmos criticar a forma de agir dos mentores invisíveis. Complexas serão, por isso mesmo, as circunstâncias do caso a tratar. E ignorando a razão porque recebemos uma incumbência e não outra qualquer, o que nos cumpre é obedecer às orientações recebidas e nos alegrarmos com a honra que o do invisível recebemos de trabalhar servindo a causa de fraternidade. Olha aí. Né? Então, eu peguei aqui no nosso caso aqui um pequenino exemplo. Que é isso? Reclamar de quê? Quem sou eu? Em segundo lugar, lembrarei que um suicida presa de terríveis descontroles vibratórios será a aproximação psíquica bem mais incomodativa e perigosa para a criatura encarnada que sofre e que se enfraquece por este ou aquele motivo do que uma pobre alma singela, ignorante, mas incapaz do mal voluntariamente, pois o primeiro poderia induzir ao suicídio, mesmo sem o desejar. Aquele a quem influencia, ao passo que o segundo, tão necessitado de socorro, talvez ainda mais necessitado que o próprio,
a quem assedia. Estará em melhores condições para receber o esclarecimento necessário para se retirar voluntariamente e não ser expulso ou retirado sob coação. Olha a explicação bem dada, né? O suicida poderia induzir o encarnado ao suicídio também. Agora, o outro era tão ou mais necessitado do que o próprio encarnado. Então, ela não queria expulsá-lo dali, retirá-lo dali. Muitas vezes aqui, com alguns trabalhadores, inclusive, que em vigilantes vêm carregados de espíritos, na verdade a gente tira, a gente retira, a gente expulsa. Claro que depois tem um trabalho, todo um trabalho de evangelização desse espírito, todo um trabalho de consolo, de amor, e nós próprios viemos à casa de noite, durante a madrugada, para conversar com esses espíritos. Mas naquele momento em que o médium está obsediado, está sofrendo, está com dor, você precisa retirar aquele espírito de junto do médium, para aliviar a dor do médium e depois você consolar o espírito. Você tira ele de junto do médium, para depois consolar. Foi o que aconteceu com o espírito suicida. Ele foi retirado dali por causa da influência dele em cima do doente, que podia levá-lo até o suicídio, e ser ajudado a posteriori. Entendeu? Como a gente faz aqui em alguns trabalhos. Quando a pessoa chega aqui e precisa de um passe, é retirado por nós e levado pelos espíritos. Quer dizer, vou consertar aqui, é retirado pelos espíritos, com o nosso concurso. Eles usam os nossos braços, as nossas mãos, para fazer o trabalho devido. Né? E como diz lá nas cartas de Paulo, e Paulo fazia, e Deus fazia maravilhas através das mãos de Paulo. Quem fazia maravilhas era Deus, não era Paulo. Ele usava as mãos do Paulo. Então, quem retira o espírito, quem cuida, quem trata, quem cura, são os espíritos, guias do trabalho, guia do médium. Ele usa a mão do médium. É isso aí, a gente só faz o mínimo necessário. E quantas vezes a gente atrapalha ainda, né? Se a gente não atrapalhar, já está fazendo muito. Ao demais, um suicida, tal seja a sua categoria espiritual, não possui nem mesmo condições para compreender advertências doutrinárias. É um alucinado que se debate contra pesadelos incontroláveis, sem noção de senso nem serenidade, para refletir e valer-se da própria vontade, razão pela qual será removido do local onde se encontrar, o mais das vezes, a revelia de si mesmo. Mas vamos voltar àquele caso lá. Por que naquele outro caso ela ficou 1 ano? Aquele espírito, na verdade, ele estava isolado da família que morava lá embaixo. Ele não estava influenciando a família. É como a Dilane diz que eu sou um grosseirão, que eu não sinto nada. Não ouviam nada. Pela sensibilidade dela. E ela foi levada para lá, não foi à toa. Foi justamente para ajudar aquele espírito. Não é? Vamos lá. Eu não ouço nada, eu não escuto. Né? Não adianta gritar no meu ouvido que eu não escuto. Infelizmente eu não ouço. Né? Ou felizmente, eu não sei. Ela ouvia. Aquela ali escuta. Entre mentes eu continuava no labor de evangelização e esclarecimentos à entidade Pedro,
preparando-o quanto possível para a adaptação à vida do espírito. Presta bem atenção, Adilane. Presta bem atenção aqui. Já agora, à noite, durante o expediente psicográfico, religiosamente executado diariamente, era-me dado ler temas espíritas. Olha só, Adilane. Já agora, à noite, durante o expediente psicográfico, religiosamente executado diariamente. Então ela se programava para o trabalho mediúnico. Diariamente. Diariamente. O que você faz de 3 às 4 da manhã? Era-me dado ler temas espíritas, a par dos evangélicos, e convidava-o a se aproximar de mim para ouvir a leitura, pois sabia-o perambulando pela casa e pelo quintal, supondo-se nos labores da sua horta. Ela o via ainda andando pela casa, como se ele estivesse na horta. Ele não estava vendo a casa. E muitas vezes vi-o ao meu lado, neste mesmo aposento, onde estas páginas são escritas, ouvindo atentamente a leitura de excelentes páginas, instrutivas e consoladoras. E certa vez, à noite, estando eu a exercitar a sonata ao luar de Beethoven, ao piano, fui surpreendida com a presença do mesmo Pedrinho. Sentava-se numa cadeira de braços, próximo ao piano, como qualquer ser humano, e com as mesmas vestes rotas e maculadas da terra, o rosto apoiado na mão, ouvia a música com enternecimento e chorava, acrescentando que jamais em toda a sua vida ouvira melodia tão linda e agradável como essa. Ele era como filho desamparado e necessitado, confiado pelo Consolador ao meu cuidado maternal, para os serviços de uma iniciação nas alvoradas do Evangelho. Iniciação que seria como renascimento para fases novas da sua existência de espírito em lutas para a evolução. Aliás, tal modalidade de trabalho não era absolutamente novidade para as minhas tarefas mediúnicas. Desde muito jovem, eu era chamado a tais exercícios transcendentes, e dentre alguns espíritos que assim pude auxiliar, destaca-se um citado no volume Devassando o Invisível, que o leitor certamente ainda não esqueceu, ou seja, aquele cognominado beletrista, pelo singular fato de desejar o anonimato, negando-se a tomar mesmo um pseudônimo. Lembra que lá do beletrista, do Devassando o Invisível, que ela ajudou da mesma forma. A gente não lembra, mas a gente faz isso muito durante a noite. Certa noite, porém, durante os trabalhos psicográficos, vocês querem parar aqui? Está na hora de parar. Olha, eu vou parar, porque agora começa um grupo de ideias e que vai dar para terminar a semana que vem. Que a gente já vai para 1h05. Eu sei que está muito agradável, mas... Hoje o quê? Vai. São 6h05. Está na hora da outra aula, lá na outra sala. Na página 137. Vamos fazer aqui a nossa prece. Encerrando aqui o estudo de hoje, vamos continuar semana que vem. Querido Jesus, nós te agradecemos a oportunidade de nos reunirmos em torno de Ti, do Teu nome, sob as Tuas vibrações de amor, nesta casa de amor, e estudarmos a doutrina espírita. Agradecemos muito a nossa querida irmã Ivone, ao Charles, ao Dr. Bezerra,
ao altivo e toda a direção da nossa casa, as nossas irmãs queridas, a minha amada Lurdinha, enfim, a todos vocês que nos inspiraram, que nos ajudaram. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos os que sofrem, a todos os que choram, aliviando as suas dores. Que seja então em nome do amor, do nosso amor, minha querida, em nome da direção espiritual da nossa casa, da Dona Ivone, em teu nome, Senhor, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que damos por encerrado os estudos da tarde de hoje, em torno da obra da nossa querida irmã Ivone. Que assim seja.